Caião, eu acompanho sempre aqui o Papo de Graça. Me falaram que você é aniquilacionista, como John Stott, que não crê na doutrina do inferno. Isso é verdade, Caio? Não, eu creio que o inferno existe e será aniquilado. É o que eu creio. Eu não creio que o inferno não existe. Eu creio. Tá. Agora, eu creio, como diz o Novo Testamento, que no fim, a morte e o inferno são jogados dentro do lago de fogo. Chega uma hora que tudo é aniquilado. Porque não haveria vitória de Deus, nem do amor no universo, nos multiversos ou em todas as dimensões, se eu estivesse vivendo em gozo e uma quantidade enorme de consciências passassem eternidades e eternidades e eternidades em tortura, numa espécie de DOPS eterno. Sim. De gulag eterno, de eterno expresso da meia-noite. Não. Você não crê nisso? Não. Eu creio que o inferno existe para quem quer ir para o inferno. Mas eu creio que o próprio inferno ainda oferece saída. O inferno ainda é graça. O inferno existe com um propósito, não é propósito de tortura. O inferno é eterno, mas ele não vai de eternidade a eternidade. A eternidade é um modo de medir uma qualidade. De modo que eternidade é uma medida de qualidade, não de quantidade, e muito menos de tempo. Tempo e eternidade não tem nada a ver um com o outro. Isso dá uma empenada em quem tá ouvindo, não tem cara. nada a ver. A eternidade cabe num nada de tempo. Mas o tempo não cabe na eternidade. Quando ele me faz essa pergunta, ele pensa em eternidade como um tempo sem fim. Para fazer uma pergunta sobre o inferno, o cara precisa saber a diferença entre tempo e eternidade. Saber que tempo é uma quantidade e eternidade é uma qualidade. Quem entende isso não tem mais questão. Então o próprio inferno é uma disciplina qualitativa para um espírito que pode se redimir. O indivíduo, para ir para o inferno, tem que escolher. Não é fácil ir para o inferno. O cara fica diante das duas vias, e naquele momento da passagem, que aqui a gente já deu como morto, a pessoa, no entanto, para ela não acabou ainda. Passa a vida inteira dela diante dela, ela tem alternativas e a maioria escolhe a luz, vendo o abismo. A maioria escolhe, mas tem aqueles que são seres tão adoecidos pelo ódio que escolhem a escuridão. E experimentam essa ausência total de Deus. Porque o que é o inferno? É a ausência absoluta de Deus. O cara mais maluco vivendo aqui nesse mundo não consegue viver totalmente ausente de Deus. Chove sobre ele, vem sol sobre ele. A chuva gera bem-estar até no assassino. Sim, cara. Uma comida gostosa faz até o estuprador dizer: ai, como foi boa essa comida. Uau. Nesse mundo é impossível você ficar totalmente ausente de Deus. É verdade. Agora, o inferno é o lugar desse vácuo. Vácuo do ponto de vista do benefício da presença. Você continua a existir por uma designação divina. Você é designado para provar a existência em si sem bem nenhum da graça. Agora, isso não é um tempo. Isso é uma qualidade existencial que não é medida temporalmente. Isso pode durar nada e não tem duração. Isso
pode e deixar de ser. Como a gente experimenta infernos. Eu já conheci o inferno neste mundo algumas vezes. E saí dele, graças a Deus. E quando você entende que o inferno não é uma medida não é medida por tempo e nem por quantidade, mas é uma definição de eternidade, portanto de qualidade de experimento existencial, na hora que você entende isso, a pergunta dele já se torna tola. Eu creio, pela Escritura, que existem pelo menos 3 tipos de situações escatológicas negativas. Tem aqueles caras que se fizeram tão filhos da morte, que quando morrem. Como diz o livro de Gênesis: não comas do fruto, porque se tu comeres deste fruto, o hebraico diz, no dia em que dele tu comeres, morrendo morrerás. É aquele cara que a teologia hebraica pensava assim, esse tipo de gente má, originalmente, mais primitivamente possível, se pensava assim, morreu. Havia esperança para o justo, para o misericordioso, para aquele que tinha passado a vida buscando transcender, buscando além. O mal, comprometido com a perversidade, pecando para a morte, morria. E existem aqueles que o Evangelho especialmente descreve como sendo, e foram advertidos, e a maioria dos que foram advertidos no ambiente do Evangelho foram os religiosos. É isso que o pessoal não quer entender. Você não vê Jesus falar de inferno para uma meretriz, para um pecador, para nenhum desses caras. O inferno é, sobretudo, uma disciplina para religiosos. No Evangelho. Sobretudo, não estou dizendo que o inferno é uma dimensão para religiosos. Eu estou dizendo que no Evangelho, os personagens que mais foram advertidos, ou praticamente os únicos advertidos, chamados em João 8 de filhos do diabo, de filhos do inferno, por Jesus de várias formas, foram os religiosos. Esses é que estavam na iminência de pecar contra o Espírito Santo, ou pecavam contra o Espírito Santo. Esses é que estavam dizendo coisas para as quais não havia perdão. Esses se faziam, como Jesus disse, filhos do inferno. Então, se o inferno fosse uma quantidade de tempo, seria uma tortura sem fim. Mas o inferno é uma qualidade existencial. Por isso, ele é eterno. E não uma existência temporal, cronologicamente infindável. O inferno é eterno, não é infinito. O infinito designa uma quantidade, uma sequência. Sim. O eterno define uma qualidade, um momento. Um modo. Um modo. É. Onde o tempo não é uma referência, nem pode ser. Agora, existem. O amor de Deus é tão grande que existe o lago de fogo. Para toda e qualquer consciência que insiste na maldade, que se torna um com o diabo. Chegará uma hora que o Apocalipse diz que o diabo, o falso profeta, a morte e o inferno serão arremessados para dentro do lago de fogo. E o que você acha que vai acontecer? O crente acha que é uma fritura. Sabe? É uma fritura, um panelão de Deus. Sim. Onde são jogados. Deus tem um prazer muito grande. Aí ele joga ali o diabo. Falso profeta. Aí joga a morte. Joga inferno. E fica rodando aquele panelão ali para cima. Aí Deus é pior que o diabo. Deus me livre de Deus. É. Não, aquilo é extinção. É a linguagem
poética, simbólica, arquetípica do Velho Testamento para dizer que vai chegar uma hora que tudo aquilo vai virar nada. Então isso não tem nada a ver com John Stott. John Stott é meu amigo. Você sabe que a gente nunca conversou sobre isso? Nunca. Eu sempre pensei assim, do jeito que eu penso, desde garoto na fé. E ele pensava como ele pensava. Foi um desenvolvimento. Ele não começou a dizer isso desde novo. Foi de uma certa idade para frente, nos últimos 20 anos da vida dele, que ele passou a ser mais explícito a respeito, escreveu livros a respeito. Mas nunca foi um assunto entre nós. A gente teve muita chance de conversar tudo, eu e o John Stott. Na casa dele, no escritório dele em Londres, no tempo juntos aqui no Brasil, nos dias e dias e dias que a gente passou no meio da floresta amazônica. Dias conversando de dia, de noite, de dia, de noite, de dia, de noite, dormindo tarde, acordando cedo, conversando. Nunca esse assunto apareceu, não é interessante? E agora o John, tem algumas pessoas querendo botar um label no John, como é que ele chamou? Aniquilacionista. Aniquilacionista, pelo amor de Jesus. O cara passa pela vida ensinando o Evangelho, ensinando a cruz de Cristo, o perdão dos pecados, a paz com Deus, a boa nova, e você comete uma blasfêmia dessa de reduzir o cara a uma opinião e a uma palavra, e a uma opinião certa. Na realidade, eu nunca estudei o que o John dizia sobre aniquilação. Eu sei o que a teologia diz sobre aniquilação. E o que eu digo é o que eu digo. Não tem nada a ver com o que dizem. Tem a ver com o que eu creio a partir da Escritura. Se você gosta e entende como eu, vem junto. Se não gosta e não entenda como eu, siga o seu caminho. Sabe por quê? O inferno não salva ninguém. E conceitos infernosos não salvam ninguém. Essa não deveria ser nenhuma pergunta para você. Porque você não deveria se ocupar do inferno, você deveria se ocupar do dia chamado hoje e do que você está fazendo com a sua vida agora. O resto é insensatez.